Continuando no aconselhamento aos nossos irmãos da igreja do primeiro século, aos Hebreus, na carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre a relação que os crentes devem ter com a liderança da igreja, com os pastores, com os apóstolos, com aqueles que dirigem os trabalhos, que dirigiam os trabalhos da igreja. Os conselhos de Paulo para aqueles nossos irmãos do primeiro século servem para nós hoje também. Hoje nós vivemos, irmãos, nosso mundo vive uma crise de autoridade. O que é uma autoridade? Autoridade é uma pessoa ou uma entidade que tem o direito de se fazer obedecer. Entretanto, irmãos, muitos, em nome da democracia, classificam as autoridades de autoritarismo e, dessa forma, pretendem não obedecer à autoridade, ou seja, àqueles que têm o direito de se fazer obedecer. Nesse sentido, nós vivemos crises de autoridades. Por exemplo, a autoridade parental, que é a autoridade dos pais e dos filhos. Os filhos questionam os pais. Na verdade, irmãos, os filhos sempre questionaram os pais, mas hoje, especialmente, os filhos questionam muito os pais. A forma de criação faz com que os filhos questionem os pais em quase todos os aspectos, nos aspectos de comportamento, no aspecto moral, no aspecto da disciplina. Essa é uma crise da autoridade parental. Há também a crise da autoridade docente, professores e alunos. Eu tenho dito, irmãos, aos meus amigos e aos meus familiares, ia ser muito difícil eu ser professor de uma classe de adolescentes, porque eles são muito questionadores da autoridade. E eu tenho netos nessa idade, e eles relatam eventos que acontecem nas classes, de alunos que se rebelam contra os professores, que ofendem os professores. Não existe, ou existe muito pouco, a autoridade dos docentes. Mas ainda a autoridade social, a autoridade do Estado com relação à população, a autoridade da polícia, a autoridade dos juízes, da justiça, que também é questionada, tudo em nome da democracia. Tudo que vai contra a vontade de alguém se torna alguma coisa autoritária, alguma coisa de autoritarismo. É coisa da ditadura. E daí, então, se rebelam. Mas ainda a autoridade eclesiástica. Como tem sido a relação dos fiéis com os sacerdotes, com os diversos sacerdotes das diversas religiões? Não somente da nossa igreja, mas das outras igrejas, como tem sido? Será que isso acontece só hoje, irmão? Será que os membros da igreja se rebelam contra os pastores somente hoje? Veja lá o apóstolo Paulo, então, falando aos Hebreus, aconselhando. Hebreus 13, 7. Lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a palavra de Deus a vocês. E imitem a fé que eles tinham. Lembra, a gente estudou em Hebreus 11, um pouquinho antes desse 13, os heróis da fé. E agora ele está falando, lembre-se dos líderes espirituais. Lembre-se dos heróis da fé. Lembre daqueles que apresentaram a palavra a vocês. No verso 17, ele diz assim, obedeçam aos seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Sério, irmãos, muitas vezes o aconselhamento, o posicionamento da liderança da igreja vai contrário à tua vontade pessoal, vai contrária aos teus desejos carnais. E aí, então, você pode se rebelar. E aqui o apóstolo está aconselhando, obedeçam e sigam. Porque eles vão prestar contas a Deus. Eles vão prestar contas a Deus de como conduziram o rebanho. A obediência traz a alegria e traz o progresso espiritual. Por outro lado, a desobediência leva à tristeza e à falta de crescimento. A aplicação atual também se faz necessária. Devemos aplicar a mensagem do apóstolo Paulo para nós hoje. Mas também quero salientar uma coisa. Não quer dizer que nós não podemos questionar nada, irmãos. Questionamento não é rebelião.
Nós não podemos ser rebeldes, mas se tem alguma coisa que nós entendemos que devemos questionar, devemos fazê-lo. Devemos fazê-lo com cuidado, devemos fazer com carinho, não se rebelando, não desunindo, não dividindo a igreja. A igreja tem que caminhar unida. A liderança e os membros devem caminhar unidos. Se não for dessa forma, irmãos, não vai caminhar. Não vai caminhar. Pelo contrário, vai retroceder. Veja o que acontecia com a igreja de Corinto. 1 Coríntios 1:12. Cada um de vocês diz uma coisa diferente. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Por acaso, Cristo foi dividido em várias partes? A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja complicada. Se você estudar as cartas de Corinto, você vai ver que era uma igreja complicada. Por outro lado, irmãos, Paulo falava assim, mas eles têm a mente de Cristo. Isso é, pensavam como Jesus pensava. Mas tinha coisa complicada. Eles estavam divididos com relação à liderança. Eu fui batizado por Paulo, eu fui batizado por Pedro, eu recebi o batismo de Cristo. E mais ainda, irmãos, eles estavam divididos. E o apóstolo Paulo está falando assim, por acaso Jesus foi dividido? O Senhor Jesus é o pastor. O Senhor Jesus é o pastor do grande rebanho. De gente diferente, com pensamentos diferentes, com ideias e atitudes diferentes. Mas cada um de nós, irmãos, cada um dos pastores, somos auxiliares na pregação do Evangelho. Somos auxiliares do grande pastor, o Senhor Jesus Cristo. E não podemos estar divididos. Será que as nossas ideias pessoais, as nossas causas pessoais vão atrapalhar? Será que o nosso orgulho vai atrapalhar o ministério de Cristo através dos crentes? Veja o que Jesus falou em Lucas 11:17. Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Nós nunca podemos, irmãos, por causa das nossas convicções pessoais, ocasionar divisões à igreja. Nós nunca podemos, por causa das nossas convicções pessoais, atacar os líderes da igreja. Fazer com que pessoas desobedeçam os líderes da igreja. Dividir a igreja. O Senhor quer que nós caminhemos unidos. E eu quero orar, irmãos, por mim e por vocês, para que cada um de nós seja elemento de união, não elemento de desunião, mas elemento de união para o progresso da igreja e a pregação do evangelho a todo o mundo.